Bem-vindos à Vida Macro. Hoje vamos estar à conversa com Carlos Campos, professor de meditação e autor que há mais de 25 anos se dedica ao estudo da mente humana e também dos comportamentos. Bem-vindo, Carlos Campos. Muito obrigado, Sandra. Também é um prazer estar consigo. Muito obrigada por estar hoje aqui à conversa com a Vida Macro. O Carlos Campos, antes de ser professor de meditação, foi fotógrafo até aos 39 anos, teve imenso sucesso, viveu na África do Sul e, com essa idade, veio para Portugal e deixou de ser fotógrafo. O que é que mudou na sua vida a partir daí? Sandra, é assim, fui para a África do Sul para ter a melhor vida. Os meus pais eram fotógrafos profissionais, os meus tios, os meus avós, e por conseguinte eu nasci nesse meio de fotografia. Quando cheguei à África do Sul tive muito sucesso e saí no auge da minha vida profissional da África do Sul. E então, quando volto a Portugal aos 39 anos, digo que a minha vida vai mudar. Falei com a Lúcia, olha, a vida profissional nossa acabou, a minha acabou. E vamos começar uma área completamente diferente. E é curioso que eu um dia li Einstein, ele dizia, eu quero conhecer os pensamentos de Deus. E eu meti numa alhada medonha, porque conhecer os pensamentos de Deus não era fácil. E, de facto, o Einstein deu-me aqui uma chamada de atenção que a minha vida iria mudar com certeza, e mudou. Mas não foi fácil. Sei que quando veio para Portugal chegou a ter uma casa de chá, mas foi um negócio que, passado pouco tempo, abandonou. Sim, aliás, quando cheguei a Portugal, com 2 amigos meus da África do Sul, comprámos um salão de chá com 25 empregados, uma coisa, enfim, grande. Mas não me identificava, tive 3 anos e depois deixei aquilo para eles, e então foi quando começa, de facto, a minha busca. A busca, Sandra, nunca é fácil, porque conhecermos a nós próprios é um longo caminho, que leva imenso tempo a nos conhecermos. É claro que durante esse espaço de tempo, dessa procura, dessa busca, comecei a escrever. Escrever coisas que eu não imaginava no dia a seguir que tinha escrito. Eu levantava às 3, 4 da manhã para escrever, não é? E aquilo que eu escrevia no dia a seguir, eu tentava perceber o que é que estava ali escrito. É claro que começa o meu grande deserto, a minha procura, porque o deserto não é mau quando nós o entendemos ou aceitamos. O certo é que eu acharia que a minha vida ia modificar, ia voltar ao meu antigamente. O certo é que o antigamente não voltava mais e criava em mim uma ansiedade cada vez maior, de procura, de busca, porque aqui há uma coisa na espiritualidade. As pessoas têm que perceber que este caminho não é um negócio. Este caminho é uma via para nós conseguirmos melhorar nós próprios e, de certo modo, também aos outros. Essa área que eu estava habituado de negócio não estava a existir, não funcionava. Eu tinha 4 filhos, não é? Mais uma afilhada ao meu encargo também. Os pais tinham morrido. E quer dizer, esta busca, esta procura, foi dias complicados, em dias em que nos interrogamos, em que até desejamos o dia acabar e sequer nem acordar no dia a seguir, porque aquilo que vivemos anteriormente já não existe. E é um vazio que nós procuramos, de facto, difícil de encontrar. Mas quando diz que foram dias, eu calculo que tenham sido anos que passou nessa 7 travessia. anos, aproximadamente, Sandra, de busca, de procura. Eu costumo dizer que se as pessoas querem uma vida espiritual, têm que entrar nesse deserto de procura e perceber o que é que estão a fazer com aquilo que lhe dão. E perceber que o principal é servir os outros, não é servir a nós próprios. Entende? Porque este deserto não foi fácil porque são 7 anos em que procuramos uma saída e não há. Há um dia que há aqui uma chamada, quando eu comecei a escrever o primeiro livro que eu escrevi há 17 anos, O Contacto com o Meu Guia, o Lucas, que é a personagem do meu livro, diz-me assim, abre a porta de casa. Eu disse, mas abre a porta de casa para quê? Explica melhor que eu não estou a entender. A porta era esta porta que está aqui que você entrou agora. Ora, isto aqui era uma sala dos bichos se divertirem, tinha snooker, tinha televisões, enfim. E começámos a transformar, a pouco e pouco, este espaço para as pessoas. E começámos a dar a primeira terapia que eu dei, é como aquela donzela para a noite do psiquiatra tem medo de ser ferida, não é? Eu tive 1h15 com a primeira pessoa que me apareceu, que era precisamente uma amiga do meu filho. Funcionou muito bem, foi ótimo, só que depois tivemos que aperfeiçoar todo aquele trabalho que eu tinha feito com aquela primeira pessoa, e então, quando abrimos a porta desta casa, as coisas começaram a modificar completamente. Já passaram por aqui milhares de pessoas em terapias. Só que há aqui um contrato que eu fiz com o guia que é muito importante, que é o seguinte, terapias e consultas não são pagas. Um dia uma advogada perguntou-me, a minha razão não percebe porque é que me leva dinheiro para as terapias e consultas. Olha, a minha razão também não percebe, também não entende. Porque as pessoas não entendem. E têm que perceber uma coisa, podem levar dinheiro pelo tempo que têm com o paciente, mas não podem levar dinheiro por uma terapia que não lhes pertence.
Mas as pessoas precisam de viver, não é? Eu disse aqui, podem levar dinheiro pelo tempo, porque as pessoas necessitarem. Mas, repare, não é para necessidade. Se perguntar se eu tinha necessidade desse dinheiro na altura, tinha, claro que sim, tinha. Mas continuei a ser fiel a mim próprio, percebe? Há um dia uma amiga minha que vem aqui, que eu conheço há muitos anos, e vem a consulta e uma terapia. E foi-se embora. Passado 15 dias, telefona-me e diz: Carlos, não viste nada de especial? Eu não vi nada. É que debaixo do apron deixa 50 euros. Desculpa, para quê? Esse dinheiro é devolvido. Não, então compra uma coisa que tu gostas ou que você gosta. E de facto fizemos da vontade. Mas o princípio foi sempre esse, dá 20 e tal anos para cá e continua a ser o mesmo. Mas para os mais céticos e para os mais racionais é difícil, com a razão, perceber como é que alguém abdica do dinheiro nas terapias quando precisa dele para viver e para pagar as contas, como todos nós. Não é? O universo tem sido generoso para comigo, se é que lhe diga. Ele foi-me retribuindo a pouco e pouco aquilo que eu eventualmente podia ter perdido. Mas ganhei muitas coisas com isso. Uma família extraordinária que tenho, que me apoiou sempre neste trabalho, sempre, e perceber uma coisa para os mais céticos. Eu tive aqui pessoas que perguntavam, chegavam aqui, onde estão os seus diplomas? Os que eu tenho, que me deram, estão arquivados, estão guardados. E se vem para o meu diploma, pode sair para onde entrou. Se vem por mim, tudo bem. Se vem pelo diploma, não vale a pena. Os diplomas é uma farsa que muitas vezes que as pessoas queriam. Eu posso ter uma sala cheia de diplomas que me deram alguns deles, mas isso não me diz nada. Eu tenho, o que me diz a mim é aquilo que eu sinto dentro de mim, aquilo que eu posso transmitir ao outro e ajudar ao outro. E voltando um bocadinho atrás à sua história, quando disse que chegou a Portugal, vinha com a certeza de que não queria mais voltar a ser fotógrafo profissional. Foi uma intuição que teve, porque calculo que não tenha sido só a inspiração no Einstein. Foi mais alguma coisa? Não. Depois é a pesquisa, o que é que o Einstein queria dizer com isso. Ok. E depois é a própria vida em si que nos mostra que todas as portas estão fechadas. Você vai, bate de uma, bate de outra, e nada se abre. Como até ali as coisas abriam-se todas, como o toque de Midas, as coisas aconteciam de imediato, deixaram de acontecer de imediato. Porque havia algo mais que me ser dado. Dou-lhe um exemplo. Esta casa foi para ser vendida durante 5 anos. Vendíamos a casa, não tínhamos dívidas e estávamos bem à vontade. A casa não foi vendida, Sandra. As placas de venda se roubaram-mas. Ninguém rouba placas de venda de uma casa como o telefone. Percebe? É claro que tudo isto são situações que vão acontecer na nossa vida e que nos vão dando outra consciência diferente. Quando eu, de fato, percebi, como a Lúcia muitas vezes dizia, mas as pessoas estão lá fora e precisam de ajuda, não sei o que mais, eu tenho essa capacidade, dá esse dom. Eu não estou preocupado com as pessoas, estou preocupado comigo. Isto é o nosso egoísmo. Quando eu percebi, de facto, que não era ela que tinha toda a razão, era por aí que nós tínhamos que começar. Mas como é que a pessoa, numa dada altura da sua vida, percebe que aquela é a sua missão? Como é que se sabe isso? Minha querida, não se sabe, sente-se que é diferente. Porque é tão evidente as coisas. Repare, eu para escrever uma carta era difícil. Eu estava na tropa, estive nas Caldas da tropa e escrevi uma carta para a Lúcia todas as semanas, embora eu visse todas as semanas também. E para mim era difícil estar a escrever uma carta. Eu comecei a escrever sem saber o que estava a escrever. Quando o contacto do meu livro acabou, eu tive várias entrevistas, fiz mais de 100 entrevistas por todo o país. Fui à televisão também nessa altura. E há um indivíduo, o doutor, que eu lembro perfeitamente, agora não me lembro qual é a terra onde eu tive, ele diz: eu gostava de ter escrito este livro, você escreveu. Eu primeiro li-o, de facto, com o interesse de o entrevistar e depois li com prazer pessoal de o ler. Ou seja, eu tinha escrito um livro que não tinha a consciência de que livro era aquele. E porquê a meditação? A meditação é a via que nos leva ao equilíbrio da mente. Está mais do que provado, cientificamente, que quando nós meditamos, acalmamos o nosso ritmo, a nossa ansiedade, começamos a entrar noutro nível de consciência mais profundo, que nos dá uma serenidade maior. E aquilo que é a paz que nós procuramos. E parece-lhe que toda a gente passa por esta vida a descobrir-se a si próprio, ou não? Minha filha, uns sim, outros não. Eu costumo, como dizia o Buda, mas todos te seguem, perguntavam. Uns sim, outros não. Então, mas não sendo tu o Buda, não era normal que te seguissem? Continua a dizer, uns sim, outros não. Repara, quem quer ir à procura da busca, vai. É claro que há pessoas que, quando estão nos limites dos seus limites, vêm à procura de alguma coisa. O que é que eu lhes posso transmitir? Não lhes vou dar nada de novo, porque não há nada para ensinar, não há nada novo para ensinar. Há apenas perceber o que é que a pessoa tem dentro dela. E é essa a capacidade de sabermos ouvir o outro. Sabe que antigamente, eu tenho aqui um médico com 80 anos, aqui na minha aula. Ele dizia-me, antigamente, a maior parte das curas era pela comunicação do paciente com o médico. E metade da cura já estava feita. O que eu faço aqui é a atenção que eu tenho para a pessoa que vem aqui. Dou-lhe um exemplo.
aparece-me aqui uma sexta-feira uma rapariga com 39 anos, jovem com 39 anos, com 2 filhos. Cancro nos ovários, útero e metástase no fígado. Isto é um choque, como deve calcular. O rótulo que se dá é um choque. E os médicos dizem tudo diretamente. Se é bom ou é mau, não sei, mas depende da pessoa. E o certo é que comecei a tentar perceber o que é que se estava a passar com ela. E fui ao ponto mais importante, foi o casamento dela. O casamento foi uma fraude. O casamento não era para existir. Só que ela não podia desagradar o pai e a mãe, com a festa feita, com tudo pago. Ela vai para um casamento sem amor. Vamos ter uma noite de sexo sem amor. Apenas pelo sexo em si. Nasce uma criança, que eu já estava com 13 anos, acho eu, e com uma dificuldade de comunicação com a mãe. E depois vamos ter uma criança, outra para conseguir, de facto, equilibrar o casamento. O certo é que disse-lhe, já percebeu que você é o responsável pela sua própria doença? Agora eu consegui perceber, porque nunca me tinha explicado. E tratou-se? Ela ia ser operada, fez 5 terapias comigo aqui. A primeira ela diz, eu nunca me senti tão bem como estou a sentir agora. E a primeira coisa que nós fazemos não há o nome da doença, há o nome da cura. E sabe que as células recebem a informação. Se você dá uma informação de doença, elas recebem a informação, mas é a sua informação que dá. Se você diz uma informação de cura, elas estão a receber a informação. O certo é que, ao fim das 5, quando ela faz o último exame, as metástases do fígado tinham acabado. Ela não tomou nada. Foi apenas de energia. Milagre todos os dias, filha. Agora, o que acontece é que ela vai para a operação, a operadora também era uma pessoa que meditava também, que estava de acordo com a minha filosofia, e o certo é que a operação correu bem, e diz a médica, a montanha pariu um rato. Ou seja, o cancro estava localizado, fácil de retirar, porque acontece, a energia também ajuda a localizar as situações para que o médico, o operador ou o profissional consiga trabalhar melhor. O certo é que ela já passou 6 anos, está bem, só o casamento acabou. Mas nem toda a gente consegue ter a cura, não é? Infelizmente há pessoas que morrem de cancro. Não é o problema qual é a doença, qual é a capacidade do doente dessa doença, percebe? O que é que eu reajo? Repare que nem toda a gente se cura. Há 20 anos atrás, há uma senhora americana que foi ao médico e naquele dia aquilo desabou tudo. O casamento tinha acabado, os filhos não falavam com eles, o negócio estava nas lonas e para que não chegasse isso, um cancro no estômago. Ok? Ela perguntou-lhe, mas quanto tempo é que eu tenho de vida? Eu tenho 6 meses ou 6 anos? Poucos meses, talvez 1 ou 2 meses. Claro, aquilo caiu um choque. Ela fez quimioterapia, ainda alguma quimioterapia, depois desistiu dela, que era agressiva, e juntou-se a uma outra pessoa que também tinha um cancro também da mesma maneira. Começaram a fazer comidas mais saudáveis, frutos, vegetais, enfim, algo para o próprio corpo aceitar melhor. Acontece que esta mulher está a contar esta história 20 anos depois. Ela está viva. Agora, pergunte-me a mim, não é? Quantas pessoas com aquela mesma doença no mundo tinham e quantas ficaram e partiram? Percebe? Há qualquer coisa dentro de nós que nos desperta naquele momento. Talvez esta doença levou a outra consciência, percebe? A outra consciência que nós não usamos aqui. Nós usamos uma consciência, mas esta não é consciência. É a consciência que temos, não é? Mas há outra consciência que está fora de nós. E foi essa, certamente, que ela foi buscar, como todas as pessoas vão buscar quando querem, de facto, a cura. E lhe é permitida a cura. Porque, repare, passa uma terapia a um amigo para ficar, mas também passa uma amiga a dizer para partir, porque a vida é sempre vida. O Carlos, então, acredita que existem causas emocionais para as doenças? Há imensos livros sobre essa temática. O médico aqui, estes 80 anos, perguntou-me, Carlos, quando você tem aqui um paciente, cura a doença primeiro ou a parte psicológica? Primeiro a parte psicológica, porque foi essa que criou a doença. E se não trabalhar para a parte psicológica, a doença vai continuar. É preciso que o paciente entenda que psicologicamente foi ele que criou aquela doença. E depois irmos ao encontro onde é que tudo começou. E é assim, de facto, se pode trabalhar com o doente e, de facto, ajudá-lo a ultrapassar esta situação. Como digo, não há milagres, querida. Isto não é um toque de Midas, que as coisas modificam-se, não. Há uma modificação dentro da própria consciência da pessoa que a leva a aceitar, de facto, a sua cura e não a doença. Mas, com certeza que já teve essa experiência, que médicos que estejam a ouvir esta nossa conversa e muitas pessoas da área de ciências que ouvem as suas palavras com alguma desconfiança. Acredito que sim, e tem a razão para o fazer. Porque há o curador e há o terapeuta. Há aquele que está na ajuda ao outro sem qualquer interesse financeiro e há aquele que está com interesse financeiro. O terapeuta é aquele que, naquele momento, consegue ajudar a pessoa e a pessoa fica bem, percebe?
O curador vai a áreas mais profundas da consciência para o libertar daquilo que está dentro dele. Dou um exemplo. Você tem o carro estacionado na sua garagem e no dia a seguir vê óleo no chão. Você limpa o óleo e o problema do chão ficou resolvido, mas o problema do carro continua. E aqui é a mesma coisa. Nós temos que ir às áreas mais profundas para perceber de onde é que este óleo está a verter. Entende? E aqui começa a conseguir, de facto, a pessoa a curar-se ele próprio. Agora, há uma coisa. É de facto que uma área dos profissionais nesta área, pelo menos da área psicológica, já estão a trabalhar muito neste sentido. Tem aqui psicólogos que mandam oprimir pessoas. Porque já entendem que há uma vertente espiritual que tem que acompanhar qualquer médico, qualquer profissão. Há um médico que ele diz, disseram que eu era médico, mas não me ensinaram a ser médico, que é completamente diferente. Porque esta parte de ensinar é diferente do que apenas estar a tratar uma pessoa. Por isso, há uma parte, enfim, profunda deles, que se chama espiritual, o que é que se chama, para que eles possam também entender essa parte importante da vida. Porquê, Sandra? Nós usamos a razão. A nossa parte do tempo é a razão, apenas. Mas esquecemos também uma parte intuitiva de nós, que é muito profunda. Por isso, o Einstein dizia, eu penso 99 vezes, nada acontece. Eu paro de pensar, és que a verdade revela. Repara, é um cientista. Temos neste momento o Grant Bradon, por exemplo, que está numa área também de trabalho, era também um cientista da NASA. Temos o Bruce Lipton também, que ele diz, é possível alterar a genética, desde que eu altere alguma coisa em mim. Como vês, já há muita gente dentro da área da ciência que o faz. Aliás, há pouco tempo houve ali uma reunião no Champalimau, onde estavam reunidas várias entidades, desde psicólogos, médicos, psiquiatras, e alguém na área dos medicamentos, ela dizia assim, o medicamento funciona durante algum tempo. O do corpo depois já não consegue, de facto, captar essa capacidade de tratamento. E o último disse, que era um psicólogo, disse, nós temos que ter a capacidade e a humildade de entender que percebemos muito pouco ainda do cérebro humano. Ainda estamos na parte principal de entender como é que ele funciona. Você mexe um braço, mexe uma perna, mas isto não é o todo do cérebro. A verdade é que o Carlos já ajudou muita gente. Há 12 anos que dá aulas de meditação em Lisboa e Cascais. Já Aqui deu há, mais aqui há 14 já. Há 14, há ok. 14 aqui. Já deu mais de 200 workshops e mais de 50 retiros espirituais e gratuitamente E milhares de mais horas. de 4.000 horas de consultas e terapias. Exatamente que sim. Muita gente já passou por aqui. Muita gente já passou por aqui. Já ajudou muita gente. Minha querida, eu ajudo na medida que a pessoa também se ajuda a si mesmo. Porque a principal coisa é a pessoa querer ser ajudada. Eu costumo dizer que não vale a pena porem para aqui as pessoas. As pessoas, se querem ser ajudadas, então nós tentamos ajudar dentro daquilo que nos é possível. Não somos nenhum Deus, somos uma parte de uma energia divina, como todos nós. A energia que passa por nós é canalizada por nós e nós passamos para o paciente. Parte dela fica connosco e parte do paciente. Porque há aqui uma coisa que é importante nós temos de perceber. Temos de ter equilíbrio para conseguirmos fazer este trabalho. Temos de fazer, de algum modo, família equilibrada, em que a gente se consiga entender entre os outros, entre eles. Porque se há uma coisa que eu tenho trabalhado muito, é que tenho alguém muito especial na minha vida que me ajuda, que é a Lúcia. Foi aquela que me deu força sempre, mesmo quando eu já não tinha forças para caminhar. E todos os meus filhos também. No momento em que passou pela travessia do deserto e em que as coisas não lhe estavam a correr bem, enfim, racionalmente falando, não teve vontade de voltar atrás e voltar a ser fotógrafo? Em circunstância alguma. Em circunstância alguma. Se me disser que talvez acabasse com tudo, estamos a falar acabar com a vida, provavelmente sim. Mas nunca voltar para trás. Voltando às suas terapias e às pessoas que já passaram aqui pelo seu espaço, a que mudanças é que já assistiu na vida das pessoas que o procuram? Há várias mudanças de comportamento, de atitudes, porque o problema principal das pessoas é mudar a atitude que têm. E não fazer resistência. Há aqui uma coisa que nós chamamos de rendição. Quando nós falamos em rendição, não é estou bem aqui, deixa-me estar aqui. Não, rendição é um poder maior dentro e fora de mim. E só depois desta rendição é que eu posso fazer a aceitação. E quando eu faço a aceitação, eu deixo de fazer de resistência na minha vida. É aí que eu começo a caminhar e a perceber, de facto, quem sou eu. Muito limitadamente, mas quem sou eu. A vida é fácil. As dificuldades somos nós que as criamos. Não vale a pena, somos nós que as criamos. Ainda hoje de manhã perguntava-me a mim, isto é uma sorte. Disse-me, filha, não há sorte nem azar. Há apenas uma experiência e, de algum modo, foram as escolhas que fizemos. Sejam boas ou menos boas, foram as nossas escolhas. E essas nós temos que aceitar. Quem é que o procura? Para a minha filha. Aquelas precisam de ajuda. As pessoas precisam de ajuda. Toda a gente, minha filha. Desde, sei lá, uma médica, uma psicóloga. Olha, tive aqui uma psicóloga que esteve no Kiron connosco.
é que tinha perdido um filho aos 23 anos. Filho único. E diz-me que, com tantas músicas que você sabe de meditação que existem, ela foi ouvir uma que era a única que o filho ouvia, na aula que eu dei. Estou a chorar e diz-me: como é que eu posso me ajudar a libertar do meu filho? Faça um workshop comigo, que era o primeiro que eu fiz, que foi o contacto com o meu guia. Ela teve um ano, Sandra, para conseguir ter a capacidade, percebe, de sair daquela médica psicóloga com 50 e muitos anos, que já tinha visto muita gente, para vir ao workshop. No segundo experiência que nós tivemos, que é a menina vestida de branco, ela diz: Carlos, neste momento entreguei o meu filho. Neste momento entreguei o meu filho. Quando acabámos, diz-me assim: agora o que é que eu vou fazer com o meu trabalho de psicóloga? Como é que eu vou dizer aos meus pacientes, ajudá-los, se eu não me ajudei a mim própria? Trabalhando dentro de si. E já vão à volta de 7 anos e ela continua em contato comigo. Quais são os benefícios da meditação? Já falou de muitos, mas resumidamente... Libertar a ansiedade, libertar a dor muitas vezes, libertar o sofrimento, libertar o estado angustiante em que vivemos e vivermos em paz. Não se consegue isso num dia, querida. Meditação é um tempo ilimitado. Desde que você nasça, tenha a consciência disso até ao fim da sua vida, neste espaço e tempo, é uma meditação constante. Aliás, qualquer trabalho, eu estou a falar consigo, estou a meditar. E quem quiser ter aulas de meditação consigo, onde é que pode encontrá-lo? Minha querida, no espaço de sempre, em Cascais, aqui neste espaço, que toda a pessoa chega aqui e diz que sente-se muito bem e que sente-se maravilhosamente. É natural que nós também vivemos em harmonia e é muito importante viver em harmonia. Carlos Campos, muito obrigada por ter estado hoje à conversa com a Vida Macro. Estivemos então a conhecer melhor Carlos Campos, professor de meditação e autor.